Olá, prezados! Estamos começando mais um podcast Falando a Verdade. O meu convidado de hoje já foi vereador na cidade de Matões. Ele foi candidato também, mas bateu na trave, perdeu por apenas 45 votos e não entrou na última eleição, né? Ou seja, ele ganhou uma vez e perdeu outra vez, mas segue na política. Vive na zona rural de Matões. Há quem diga que ele é louco. Será que é? Vou conversar hoje com o pré-candidato a vereador, Zé Natan. Boa tarde. Opa, boa tarde, Aline. Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Zé. É um prazer estar com vocês aqui. Eu não sabia nem muito o que era podcast, mas confesso que estou feliz por participar do programa. Falando a verdade. Por incrível que pareça, hoje é 1º de abril. Mas eu fiz questão com você de falar hoje, 1º de abril. Se eu falar alguma coisa contrário que o espectador amanhã me diga que eu estou mentindo, tá certo? Por isso que eu fiz questão que seja a entrevista 1º de abril. Eu que lhe fiz esse pedido, que fosse 1º de abril. Olha aí, que boa! E o melhor programa para você assistir no dia 1º de abril é aqui no Falando a Verdade. Bom, Zé Natan, já vou perguntar para você sobre a sua experiência. Você foi eleito em 2016, é isso? Isso. Era o governo do... Ferdinando Coutinho. E como é que foi essa experiência como vereador? Você teve alguns requerimentos? Chegou a ser atendido pelo prefeito? Aline, eu falei para meus amigos e minhas amigas do município de Matões, por onde eu passo, que aquele cidadão que não serve para servir, não serve para viver. Isso é o que eu sempre falo. Nunca deixei de, como vereador, me sentir muito presente. Me sentir presente, é o dia a dia. E sempre eu digo, a pessoa, quando mora na zona rural, ele sabe o quanto é difícil chegar na cidade e não ter uma casa para acolher. E eu, quando eu vim para Matões, eu abri as minhas portas. Em 1995, eu abri as minhas portas para o povo do meu interior. Eu falo interior da zona rural por completo. A pessoa até fala para mim, você vive mais na zona rural é porque eu sou filho do Santo Antônio de Canabrava e adotei o município de Matões como que seja o Santo Antônio. Então, sou feliz por fazer assim, por ser assim. E a coisa que mais eu me revolto é quando a pessoa se elege ao mandato, ou que seja de vereador, ou de prefeito, ou de deputado, ou de senador, ou governador, ou presidente, e diz que é ruim ser político. Pois que não entre, dê oportunidade para aquela pessoa que acha bom. Eu mesmo, particularmente, achei muito bom ser vereador. Não fui eleito da última eleição, não ganhei minha eleição, mas continuei fazendo o que é melhor para o povo de Matões. E essa história do povo ficar falando que você é meio louco, só anda rodando aí na zona rural, o que você tem a dizer sobre isso? Eu prefiro ser louco ajudando do que ser um comportado dentro de casa que não pode servir o povo. Opa, senti uma indireta. Não, mas é a realidade, entendeu? O Zé Natan faz política 24 horas por dia. Eu acabei de falar que aquela pessoa que não serve para servir, não serve para viver. E política é uma coisa que ou você gosta ou você não faz. Se você gosta mais ou menos, é melhor não se meter, né? Se você gostar mais ou menos de andar no sol, mais ou menos de conversar com o povo, é melhor você não se meter, porque política é uma coisa... É difícil de se fazer, Zé Natan? Aline, eu acho que a política só é difícil de fazer quando você não tem convicção. Eu, antes de ser vereador em Matões, de me tornar vereador em Matões, eu fui secretário adjunto do governo do Pedro Alves e fui secretário também no governo do Pedro Alves. E fui secretário no governo da Sueli Pereira, adjunto e secretário também. Aonde, dentro de Matões, eu tenho conhecimento do que a gente fez como secretário adjunto, o que a gente acompanhou. Quem mora em Matões, que conhece a história de Matões, sabe sim como a cidade de Matões cresceu no governo do Pedro Alves para cá, não atingindo os outros governos passados, que cada um fez a sua parte também. Como o Zé João fez, o seu Lula fez, o seu Tenório fez. Mas depois da Sueli, do governo Pedro Alves, as coisas começaram a desenvolver mais. E eu, como secretário adjunto, o primeiro serviço que mais o Rubio tinha sonho de fazer dentro de Matões, ele, junto ao governo Jackson Lago, o que ele fez realmente foi a Avenida Parnarama, o primeiro passo. Uhum. Nós fizemos a Avenida Parnarama, que hoje... Nessa época o senhor era secretário adjunto do governo do Pedro Alves. E continuamos. Eu era funcionário da Jurema. E por incrível que pareça, saí da Construtora Jurema e vim ser secretário adjunto, já sendo eleitor de Matões, que sempre votei em Matões e morando em Matões. E como secretário, né, de infraestrutura, o senhor pode citar alguma obra, alguma ação que o senhor tenha feito? Eu acabei de falar no governo do Pedro Alves. No governo da Sueli Pereira, que eu fui secretário também, várias vezes adjunto do Elinaldo Colasso, fui adjunto do Carlos Tenório, ao qual eu tenho muito respeito, que me deram espaço para mim trabalhar também, os dois secretários na época, porque você não está para ocupar lugar de ninguém, você está para criar seu espaço.
As pessoas sempre sim, me procuravam, claro. Aline. Rapaz, como é que você vai trabalhar de secretário adjunto com fulano de tal, com pessoa tal? Eu digo, é só você não criar o lugar dele, procurar o seu espaço. E assim trabalhei com o Elinaldo Colasso, assim trabalhei com o Carlos Tenório, sempre respeitando os dois como titulares, da parte que eu exercia. Mas também, Aline, eu te confesso, e eu garanto que eu sei que eu contribuí muito no governo da Sueli Pereira como secretário de obra. Eu tenho certeza que eu contribuí. E Deus sabe que eu estou falando a verdade, e ela sabe que eu estou falando. O povo de Matões sabe que eu estou falando. O senhor tem prioridade, né, para falar sobre o assunto. Conhece muito sobre infraestrutura. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação das estradas aqui no município de Matões, em especial na zona rural, onde há um embate aí, onde o deputado federal Rubens Pereira Júnior conseguiu indicações para asfalto na zona rural e até agora parece que a novela segue sem um resultado positivo, porque o prefeito se recusa a assinar um documento necessário. Primeiro, eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor avalia a situação atual das estradas aqui. Aline, eu confesso que eu cheguei a falar várias vezes que a gente fez muito. E se as oportunidades que quando a gente tinha chegasse como chegou agora, porque eu como secretário de junta, a Sueli, quando saiu do governo, ela deixou uma pá carregadeira nova, rodando, ela deixou uma retroescavadeira na garagem da prefeitura, nova, rodando. Ela deixou um trator para arar terra, um trator Max Fex, rodando. Ela deixou uma caçamba do PAC, rodando. Ela deixou 14 ônibus escolar funcionando. Deixou 2 Amarok, ambulância zerada, que entregou nos últimos dias de governo, rodando. E deixou a Hilux rodando, a ambulância também, e vários carros da saúde rodando. Então, nessa época, eu como secretário me senti muito bem e poder fazer parte daquilo ali. Ficou uma estrutura, ficou uma empresa montada. Então, o atual governo, quando assumiu, já tinha aquela toda estrutura. Então, quando eu vejo as estradas na situação que está, que eu não vou dizer que não está sendo feito, isso aí que eu não estou aqui para debater, não está sendo feito, só que podia ser feito muito mais. E eu até hoje, eu confesso, que eu tenho acompanhado, eu tenho sido uma oposição com responsabilidade. Eu sei dos convênios que teve através de emenda parlamentar, emenda federal, que eu várias vezes nessas estradas eu acompanhei, eu vi máquina da prefeitura trabalhando nas estradas que era convênio. Mesmo assim, eu cheguei, não estava para perseguir, eu queria ver o serviço feito. Agora, eu sinto muito de hoje eu ver, a preocupação maior do governo passado, que o Rubens Pereira na época tinha, que hoje eu parabenizo eternamente, sou grato que a pessoa que pensa com visão, com futuro, faz como o Rubens Pereira fez quando a sua mulher era prefeita de Matões. A preocupação dele, Aline, nosso pessoal que está nos assistindo, nesse momento, era a questão dos riachos do município de Matões. Sim. A preocupação dessas águas, ir para onde? Acabar, ir para o Rio Tapecuru, ir para o Parnaíba e terminar no mar, e nossas nascentes se acabando tudo. Qual foi o nosso primeiro projeto? Na hora que quando ele foi prefeito, ele fez a barragem a primeira barragem, ele fez a barragem do povoado Novo Estado, que é o antigo que nós chamamos Barradão. A primeira barragem feita em 1994. Uhum. Até hoje é um dos melhores banhos que tem. Em seguida, depois o seu Tenório fez a barragem dos Moreira. Aí o Pedro Alves assumiu a prefeitura, fez a barragem do São Miguel e São Vicente. E o Rubens, vamos completar. E eu, como secretário adjunto, secretário de obra nessa época, nós fizemos, em março, no ano de 2014, fevereiro e março de 2014, nós fizemos a barragem do Escondido, do povoado Escondido, do povoado Jacarandá e do povoado Mucambo do Ferro e do povoado Borges. 4 barragens significantes para o município de Matões. Quem anda hoje está a maior nascente, a maior cheia que tem, é na nossa região, que vai do povoado Escondido até o povoado Marinheiro. Em seguida, no governo da Sueli, fizendo o povoado Marinheiro, que era um sonho. Quem mora naquela região, Aline, é uma coisa que eu sinto muito. Do povoado Água Branca, da Lagoa do Forno ao povoado Marinheiro, era um dos sonhos maiores que aquelas pessoas tinham, era aquela estrada. Nós não conseguimos fazer a estrada, mas nós recuperamos elas e nós deixamos ela trafegando, o ônibus carregando aluno todo dia, do povoado Água Branca até o povoado Santo Antônio. Essa derradeira vez que teve esse ônibus carregando aluno para o ensino fundamental e ensino médio foi em 2019, quando eu era vereador. De lá para cá, nunca mais teve um ônibus nessa região carregando aluno para aquela região. Então, nós fizemos a nossa parte.
Qual era o desejo, o anseio daqueles pessoal daquela região? Era uma barragem no povoado Marinheiro. Era uma barragem. Nós fizemos uma barragem com extensão de quase 300 metros. Eu que calculei na época 370 carradas de material foi botado. O senhor fala muito da zona rural, né? O senhor atua, né, como político em toda a cidade de Matões, na zona rural em específico. Mas o que o senhor acha que poderia ser melhorado ou que a gestão atual poderia, pelo menos, fazer paliativos, né? Agora mesmo, Aline, eu vi um tempo desse, um mês atrás, um vereador gravando um vídeo botando pedra dentro de um riacho lá. Aqui é que se trabalha. Pois eu quero que se trabalhe fazendo como a gente fez, fazendo bueiro para você realmente passar por cima da pissarra, não dentro da água. Então cada um faz uma parte, a gente pede. Eu tenho certeza que dá para fazer, porque a estrutura de máquina foi deixada. A estrutura de máquina foi deixada. Foi uma patrol 120K da Caterpillar. E essa patrol roda o município de Matões toda. Eu não estou aqui para dizer que não roda, eu não estou aqui para dizer que não faz. Faz. Agora podia fazer muito mais. Porque tem os convênios da Codevasf que vêm para ajudar. Tem as emendas parlamentares que vêm para ajudar. Seria fundamental, né? O senhor queria falar também como que o senhor atuou. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho na zona urbana, né? Como vereador. Requerimentos que o senhor tenha feito. Aline, quando eu fui eleito do lado da situação. Pois é, você era do lado do atual prefeito, que é o Ferdinando Coutinho. Isso. E se existe uma coisa no cidadão que ele tem que ter no mundo, o homem que não tem gratidão, a pessoa que não tem gratidão, eu acho que ele não tem coração. Por que o senhor rompeu? Por causa de gratidão. Eu sou grato a quem eu trabalho desde os meus 20 anos de idade. Eu sou grato ao Rubens Pereira. Foi o Rubens Pereira que me botou em Matões, foi ele que me botou na política. Nós votamos no atual prefeito a pedido do Rubens Pereira, não tinha nada contra, não era amigo do Ferdinando. E o Rubens chegou, pediu que nós votássemos no atual prefeito. Nós votamos no atual prefeito. Fui vereador do lado dele. O único sentimento que eu tenho, que nós somos vereador, fui eleito do lado do Ferdinando e as prioridades só foi vir para os vereadores depois do rompimento. E o que mais eu tinha vontade, não levei muita sorte. O sonho que eu tinha era de ser vereador do lado do governo. E fui eleito do lado do governo. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho gratidão por quem me bota para trabalhar. E foi o Rubens Pereira que me inspirou. Até as pessoas sempre diziam para mim, no dia que o Zé Natan vai, foi o Rubens que mandou. No dia que o Zé Natan volta, foi o Rubens que mandou ele voltar. Eu quero dizer que nem sempre é assim, mas eu quero dizer que eu tenho gratidão à pessoa com quem, hoje eu te digo com toda certeza, é o melhor amigo que eu tenho, depois da minha família, é o Rubens Pereira. Eu vejo que ele tem uma afinidade muito grande com o senhor. Outro dia, acompanhando na zona rural, ele chegou até a dizer que o senhor é muito apaixonado por futebol, né? A gente vai já falar sobre isso também. Isso. E ele vê isso, né? Da sua paixão pela zona rural, pelas pessoas. Mas seria só isso mesmo? Ou o senhor realmente vê grandes defeitos na gestão atual? Aline, quando eu estive vereador no município de Matões, eu fiz um desafio para meus companheiros. Eu era mal interpretado. Eu era mal interpretado pelos meus pares. Eu era mal interpretado pelos meus pares, através de jogo de bola, que me chamavam de abestado, que eu ajudava, e depois não vinha ver a recompensa. Mas eu confesso a todos que vê a recompensa, que Deus vem me mantendo com saúde, e Deus vem me mantendo. Eu tive numa eleição que eu tive 402 votos. Eu não tinha cabo eleitoral, mas teve o povo que ficou do meu lado. Eu tive de cabo eleitoral o Chaves, um companheiro que eu tenho, um amigo pessoal particular que eu tenho, o Chaves da Lagoa do Forno, e várias outras pessoas que me ajudaram também. Na primeira eleição, fui muito bem votado com Raimundo Wilson, com Chaves da Lagoa do Forno, com vários, Renato Moura na época, com vários outros companheiros que me ajudaram. Então, cada eleição tem a sua história. E a minha história de 2017, quando eu me assumi como vereador, o primeiro papel meu foi tentar entrar com requerimento. E a coisa que mais me dói muito é que como eu indicava, fazia muito requerimento, depois entraram com os vereadores, entraram lá, o presidente na época entrou, outro vereador, me proibindo o requerimento, e só indicação. Mas com o requerimento, Aline, respondendo a sua pergunta, o primeiro requerimento que eu fiz como vereador, isso está na Câmara, está nos arquivos da Câmara e está na minha parte lá em casa. O primeiro requerimento que eu fiz como vereador, foi pedir uma quadra de esporte para o povoado do Centro Diamante. Foi o primeiro requerimento meu, assinado por mim pelo vereador Gilmar. E mesmo assim, Gilmar, nós era oposição, é o primeiro requerimento. E o segundo requerimento que eu fiz, Aline,
foi por um posto de saúde, para uma quadra de esporte no povoado Mandacaru. Não foi atendido nenhum dos dois. Aí eu digo, eu quero um que seja mais fácil, que está com mais urgência. Aí eu fui pedir um posto do povoado Marcos. No povoado Marcos, ninguém conhecia o atual prefeito Fernando Coutinho. Eu fiz o convite a ele e ele atendeu o meu convite e fomos até o povoado Marcos. Quando chegou no povoado Marcos, foi feito um projeto com indicação do vereador Zé Natan, assinado pelos vereadores da época, e depois do rompimento, isso é o que mais me dói, enquanto eu tive aliado do governo, ele não fez o poço e eu ter aquela determinação, aquela vontade de ir para a inauguração. Quando houve o rompimento, aí o poço do Marco foi feito. Para o pai da obra ser outra pessoa. Ser outra tipo pessoa. Isso. Mas quem fez o requerimento? Em seguida, também, levei ele no povoado Lagoa do Forno, na casa do meu amigo Beixa, junto com o Chaves. E lá eu fez um compromisso com a gente de fazer um poço no povoado Lagoa do Forno. Quando passou as eleições, eu me elegi, fiz outro requerimento também, pedindo um poço para o povoado Lagoa do Forno. Por incrível que pareça, o poço só foi feito também depois do rompimento. E no local que eu fui fazer as coordenadas com GPS, para não dizer, eu fiz bem aqui onde o Zé Natan fez o projeto, botou 50 metros, só para dizer. E eu não tive o prazer também de ir para a inauguração do poço, onde a indicação foi do ex-vereador Zé Natan. Seu Zé Natan, do jeito que o senhor relata, me parece que é uma gestão meio que atua de forma com perseguição política. Você sente isso? Você acha que talvez isso tenha um reflexo na Câmara de Vereadores? Aline, eu confesso que a perseguição política que eu achei foi em cima do Zé Natan no povoado Mandacaru. Uhum. A perseguição política, eu vi isso aí. Entendeu? Eu era uma pessoa que fazia política, andava mostrando meu requerimento, que o vereador vive é de indicação Sim. de requerimento, mostrando o que eu podia fazer, o que eu tinha feito. E eu confesso que eu senti perseguido no povoado Mandacaru. Me senti muito perseguido mesmo. E hoje, o senhor é pré-candidato, né, a vereador novamente, está lutando aí por uma cadeira na Câmara de Vereadores. Como é que o senhor avalia a atuação dos atuais parlamentares que são vereadores em Matões? E Aline, quando eu fui vereador, eu nasci e me criei no povoado Santo Antônio. Fui estudar em Timon e depois voltei para o Santo Antônio, fui camelô, fui várias coisas na minha vida e vim morar em Matões. E sempre trabalhando com obras. Sim. Já trabalhei em Balsa, já trabalhei em Coroatá, com vários, mexendo com estrada. Mas nunca deixei de fazer política no meu município. Eu sempre falei, aquela pessoa que não serve para servir, não serve para viver. Sim. A minha vida é fazer o bem, independente. Depois que eu deixei de ser vereador, que eu não me elegi nessa última eleição, eu nunca deixei de fazer política. E a coisa que mais eu achei feliz quando veio o restaurante popular aqui para Matões. Porque várias vezes eu vi amigos meus, na hora da meia-dia, bater sua porta e ir para casa e as pessoas ficassem sem comer no meio da rua. Aquilo ali eu peguei para mim. Porque eu digo, você quer ser bonito, abre sua casa. Os vereadores de Matões, a coisa que mais eu pedi, abre sua casa e receba o povo do interior. Receba o povo do interior de braços abertos. A casa do Zé Natan é aberta. A minha casa é aberta. A minha casa é aberta agora. Eu fico muito contrariado, eu vejo as pessoas pedir política, chega bonito. Compadre, meu compadre, sou compadre fulano, vai na minha casa. Quando chega, fica na frente do restaurante popular. E mesmo assim, sou canso. Quando eu estou aqui em Matões, pego as pessoas do restaurante e a vez levo para almoçar lá na minha casa. E é assim que o Zé Natan vai ser. Eu não vou deixar de fazer o bem por causa de política. Isso é o meu jeito. Aline, as pessoas quando gostam do seu povoado, no meu povoado tem 2 vereadores que moram lá, 2 vereadores de lá, de dentro do Santo Antônio. Eu e o João de Eusébio, todos os 2 é do Santo Antônio. Eu já ia dizer, vamos citar nomes. Pois eu estou citando, o vereador Tijão é do Santo Antônio que nem eu sou. Do Santo Antônio. É do Santo Antônio. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na pré-campanha de vereador? Eu, Zé Natan, fiz. Na pré-campanha. Nós tínhamos o Rubens Pereira Júnior, conseguiu uma emenda parlamentar para fazer várias UBS no município de Matões. E uma foi o povoado do Santo Antônio, lá onde eu moro. Lá eu tinha uma casa que era alugada, um valor insignificante para a prefeitura, era um posto de saúde. Uma casa com banheiro dentro, coberto com 8 mil telhas, feita por mim e a ajuda do meu pai e da minha ex-esposa. Que eu tenho essa casa no Santo Antônio. Quando eu comprei essa casa, que eu realizei tudo isso aí, sabe o que foi que eu fiz?
Veio essa emenda parlamentar do deputado Lúcio Pereira Júnior. Veio para fazer um posto de saúde no Santo Antônio. Andamos caçando terreno que nessa época a internet não tinha em todo lugar. Só tinha internet no colégio. Nós precisávamos fazer um posto de saúde pelo menos a 400 metros do colégio. Era o sonho da Sueli Pereira, fazer um posto do Sul, fazer um posto de saúde. Sabe o que aconteceu? Fizemos um compromisso, eu peguei a casa minha de morada. Primeira coisa, fizeram o projeto da quadra de esporte. Sim. Dei o fundo da minha casa. Foi feita uma quadra de esporte. Eu tinha um pai, que já morreu, Antônio Ribeiro da Cunha, entendeu? E tinha o Bartolomeu Pereira da Silva, que mora no Santo Antônio. Sabe qual foi o nome que eu deixei homenagear? Não foi o do meu pai, não. Deixei homenagear com a quadra de esporte o Berto Pereira da Silva. Isso é um termo de humildade, é ou não é? Sim. Quando você doa um prédio para alguém, a primeira coisa que você quer é botar o nome da sua família. E não botei o nome do meu pai. Botou o nome do Berto Pereira da Silva, cidadão do bem, lá do povoado de Santo Antônio. Em seguida, Realine, veio, para concluir, veio o recurso para fazer o posto de saúde do Santo Antônio. A único local que tinha perto do colégio, realmente, quem tinha não podia dar. Quem doou novamente, o Zé Natan. E eu só tinha uma casa minha de eu morar. Eu já morava em Matões, em um patrimônio. Peguei e doei para a prefeitura. Compromisso feito com o Ferdinando, atual prefeito, com o Nonatinho, secretário de Saúde, e o Rubens Pereira e a prefeita. Que eu ia fazer a doação do terreno da casa, mas que ia ficar um terreno de lado e quando nós ganhássemos as eleições, que a gente pudesse ter pelo menos uma casa para o Zé Natan. Isso não foi cumprido. Mas mesmo assim, Aline, hoje eu estou de peito aberto, porque na hora que eu olho para aquele posto de saúde, que eu vejo as pessoas sendo atendidas bem, saindo de lá com medicamento que hoje não está tendo, mas pelo menos tem a sombra do posto de saúde, eu já fico satisfeito. Então, o senhor está querendo dizer que o prefeito atual não cumpriu um compromisso com o senhor? Da indenização do terreno, não. Tá certo? Não foi cumprido, mas mesmo assim, eu nunca fui para redes sociais para falar nisso. Eu não ia tocar nesse assunto. Mas hoje eu não tenho uma casa, tenho uma propriedade, a casa da minha mãe. Mas onde eu tinha uma casa hoje é o posto de saúde do Santo Antônio e uma quadra de esporte. O que me saudou lá foi 20 metros com 40. Uhum. Foi o que me saudou. Mas aí ainda vem uma coisa melhor ainda, Aline. Na hora que eu me elegi a vereador, a primeira coisa que eu fiz em seguida, fiz outro requerimento, pedindo uma ambulância para o Santo Antônio e outra para o Mandacaru. Aí o Rubem Júnior vai e consegue uma emenda parlamentar. Não teve a contrapartida da prefeitura no momento, aí não foi comprada uma ambulância. Mas mesmo assim foi comprado uns carrinhos da saúde. Você sabe o que foi que eu fiz? Na hora de indicar o motorista, eu indiquei uma pessoa do Santo Antônio, de família do Santo Antônio, que mora lá, que nem era eleitor meu era. Como não é hoje. Peguei e entreguei a chave do carro zerado para ele. Por quê? Agora, o que mais eu me sinto hoje é de eu ter feito tudo isso aí, Aline. Feito tudo bem, às vezes a gente passa no posto de saúde, a gente doou o posto de saúde, fez aquilo ali, e as pessoas, às vezes, por causa do emprego, não podem nem falar comigo. Vira a cara. Falta remédio no posto e a pessoa não pode denunciar. Eu não posso denunciar, porque se eu for lá, eu estou querendo perseguir o pessoal do meu povoado. E a perseguição eu não faço. Quem persegue não dá o que é seu. Quem persegue não dá o que é seu. Eu fiz a doação e tá lá o posto de saúde, foi dado uma ambulância, foi dado um carro novo. Hoje esse carro não existe mais, está aqui na oficina. Quer dizer, nós estamos no povoado do Santo Antônio com mais de 4 meses sem o carro da saúde. Sem o carro da saúde. E esse carro da saúde não estando funcionando, acarreta muito em cima de mim. Sim. Hoje mesmo meu carro foi para Larico Pacheco pegar a paciente, vai deixar a paciente. Se tivesse carro da saúde para deixar a paciente grávida, quer dizer, já me ajudaria a comunidade, não é só o Zé Natan. Fora que é um papel do município, né? Papel do município. Tá para isso. Onde é que está a ambulância? Tá Por que não consertam, né? O que falta? A gente vê aí verbas milionárias para o custeio de reparos em veículos, tanto da educação como da saúde, e ter uma ambulância quebrada 4 meses, não é isso? Mais de 4 meses. É muito tempo. Como que as pessoas ficam? São quantas famílias lá no... No Santo Antônio são 170 famílias. Aí Mandacaru... Isso, a gente fala do Santo Antônio, mas engloba Marinheiro, Belém, Bom Jesus, Babado, Água Branca, Coco Velho, Lagoa do Forno, Mucambo do Ferro, Buritirana, aquela região toda, sem diamante. E aí é um sentimento de revolta, né, seu Zé Natan? É um sentimento de dor. O sentimento nesse momento que eu tenho é dor, porque, primeiro, eu não tenho nada contra os motoristas. Já vieram denunciar para mim, mandaram foto de carro da saúde carregando a broba, carregando milho. E não tem um compartilhamento
do vereador Zé Natan, ex-vereador Zé Natan com isso. Não é o conveniente com isso, não. Mas o senhor não acha que isso deveria, de fato, ser denunciado? Deve Eu digo ser denunciado. não pelo Zé Natan, mas pelo político e, em especial, pelos vereadores que estão na Câmara. Mas não é aí onde eu acabei. Tem um posicionamento. É onde eu me citei que lá onde eu moro existe um vereador que é de lá, família de lá, o João de Eusébio. Quando eu me elegi a vereador, a primeira coisa que eu fiz foi destacar o meu povoado. Você acha que falta atitude desse vereador? Destacar o meu povoado. A primeira coisa que eu fiz, quando o João de Eusébio, nós fomos eleitos no mesmo partido. Aliás, eu fui candidato contra ele. Na minha eleição que eu fui candidato contra ele, ele tirou 6 votos, eu tirei 120, quando eu fui eleito. Agora eu tirei 90 e pouco, quase 100 votos, ele tirou 46, muito bem votado. Quando eu perdi a eleição agora, eu digo, pelo menos nós vamos ter outra pessoa que é aqui do Santo Antônio. Quando eu perdi a eleição, a primeira coisa que eu tinha sonho na minha vida era de chegar e trazer o Botafogo, meu time do coração do Santo Antônio, a ser topo aqui em Matões. E eu confesso que eu fiz isso em 2017. E assim, quando você representa um povoado, peguei e fiz um time envolvendo Mandacaru, Marinheiro, Sem Diamante, Mucambo do Ferro, Belém, e fizemos o Botafogo ser campeão de tudo aqui dentro de Matões. Campeão de tudo. Então, de lá para cá, mesmo eu sendo, mas nunca deixei de trazer o Botafogo para participar dos campeonatos municipais. É uma coisa que eu sinto muito. Hoje nós vemos a esporte, que eu não vou falar muito de esporte aqui, eu quero mais falar da infraestrutura, quero falar mais do coletivo. Mas é porque não tem como não falar de esporte, porque o senhor é apaixonado e o senhor movimenta, né, a atividade esportiva na zona rural. Inclusive, eu tive a oportunidade de cobrir um campeonato, muita gente envolvida. Ali não envolve só jogo, né? Tem também toda uma economia que gira ao redor. As pessoas montam barraquinhas, vende ali seu sorvete, seu picolé, e termina gerando renda, né? Mexendo na economia ali daquela região, não é isso, Zé Natan? Aline, é isso que sempre eu sinto muito. Por exemplo, eu faço política no povoado do Mandacaru, faço política no povoado do Mandacaru, no Sem Diamante, aquela região eu faço política tudo. Mas eu moro no Santo Antônio, e o que eu fiz? A primeira coisa é levantar o meu povoado, mas nunca deixei de dar assistencialismo para os outros times da região. Nunca prejudiquei time nenhum. Hoje o Sport de Matões, nós chegamos a ter campeonato aqui em Matões, Aline, com 60 e poucos times. Hoje tem 8 times, 9 times participando da zona rural. Da região aqui da beira do rio, que nós chamamos, da beira do rio, não tem um time que participa do campeonato de Matões hoje mais. Nenhum, só o Atoleiro. Não tem onde nós temos União, Barra da Inga, e ao que se atribui, ao que se deve nós isso? temos aqui na região da Mata, que nós chamamos... falta de investimento ou é perseguição política também? Na região da Mata, nós tínhamos mais de 15 times que participavam. Hoje tem um time. Tem um time na região da Mata. Então, eu não posso chegar e elogiar o Sport de Matões, que tá bom. Eu não posso. Aonde existe time da Onça, onde existe time do Tamboril, existe time do Quilombo, existe time da Lagoa do Mariano, do Buritifi, de vários povoados da região, Tamboril, Lagoa Grande, Pedreira, vários povoados, e hoje nós temos um time só, que não participa mais no Campeonato de Matões por causa do poder aquisitivo. Nós vemos aqui, como eu acabei de citar aqui, bem aqui na região, por quê? Porque o poder aquisitivo do dono de time não dá para competir. E eu te digo, Aline, que eu sofro muito para me poder ter o Botafogo competitivo direto. Eu sofro por quê? Porque o Sport de Matões, infelizmente, está dessa forma. Eu não queria que fosse assim, eu queria que todo o time participasse. O senhor acha que é falta de gestão? Olha, eu disse, não, realmente, não bota jogador de fora. Não tem jogador de fora, mas qual é a estrutura que tem para que um jogador desse chegue aqui em Matões? Primeiro, cada jogador que bota, o cara está ganhando salário da vez da prefeitura para jogar, ou salário por fora. Isso está dificultando o atleta de Matões. Sim. O esporte ficou muito caro. Isso aí é uma dor que eu tenho, uma paixão que eu tenho, que uma hora eu espero a Deus. Se o próximo prefeito for ligado a nós, eu vou pedir que ele dê mais atenção também para o esporte de Matões. Seu Zé Natan, adorei a nossa conversa. Foi super rápida, né? Tivemos aí quase meia hora de conversa. Eu não posso finalizar essa entrevista sem que o senhor fale sobre suas propostas para o futuro, né? Caso o Zé Natan seja eleito aí, você hoje que é pré-candidato a vereador, e eu queria que o senhor respondesse também por que o senhor está na oposição hoje. Aline, por que o senhor acredita, né, no nome do Gabriel Tenório? Aline, eu acredito no nome do Gabriel Tenório. Por quê? E eu não quero que o Gabriel Tenório seja uma velha história, seja uma nova história. O Gabriel Tenório é vinculado ao nome Gabriel Tenório. Gabriel. Tá certo? Isso eu acredito que vai ser assim, uma nova história aqui em Matões. Eu acredito, eu tenho conversado várias vezes, a coisa que mais está me chamando a atenção,
Porque o pensamento do Gabriel está o mesmo pensamento meu, abrir a casa para o povo do município de Matões, abrir a oportunidade para os jovens do município de Matões. E eu, como pré-candidato a vereador, eu falei do que eu fiz. Mas uma coisa, o meu lema é sempre estar à disposição do povo. Eu sou oposição aqui em Matões, mas oposição com responsabilidade. Lá em Timon eu sou governo. É? Lá em Timon eu sou Você governo. é do lado da Dinaí. Sou família. Lá em Timon eu sou Dinaí Veloso. Por quê? Porque eu sou família. Eu acabei de falar bem aqui que eu estou junto com o Gabriel, porque eu acredito no projeto do Gabriel e também porque eu sou leal à família. A minha família que eu tenho aqui é a família do Rui Pereira. E a família em Timon de Veloso é a Dinaí, é minha prima. Mas me diga aqui uma coisa, você acha que ela ganha? A Dinaí Sua análise política. vai ser prefeita de Timon. Por quê? Porque é uma mulher, nós somos família. A Dinaí... Não, mas você acha que ela está trabalhando? Assim, a conjuntura política, o desenho que se faz é, primeiro, o governador está apoiando o Rafael, isso já está sendo divulgado em vários blogs, né? E como é que o senhor avalia? Ela ganha mesmo assim? Você não acha que o deputado Rafael tem um nome forte lá em Timon? O deputado Rafael Leitor é um homem que é ligado ao nosso governo do estado, sou ligado ao governo do estado do Maranhão, faço parte do governo, não nego para ninguém, faço parte, é o melhor governo mais avaliado do Maranhão hoje, é o Carlos Brandão, estamos juntos, mas como eu acabei de falar, em Timon eu sou família. Em Timon eu voto em Matões, a política de Timon eu só acabei de falar uma coisa, você me fez a pergunta, por que eu voto no Gabriel Tenório? O assunto eu puxei, eu estou votando no Gabriel Tenório como oposição a pedido da minha família. Quem é minha família? Quem é que determina o meu voto? É o Rui Pereira. Como o Rui Pereira está apoiando o Gabriel, e eu acredito, como o Rui Pereira acredita no projeto do Gabriel Tenório e no nosso vice Osiel Silva, porque é dois jovens. Sim. Todo mundo sabe o que o Osiel já fez no esporte de Matões. Sim. O Osiel, como secretário de esporte de Matões, a cultura de Matões viveu na gestão do Osiel. Tinha uma competição, né, de cross que ele fazia. Não, ele fazia. O Osiel fez várias competições de cross. O Osiel, na época do Osiel, as melhores quadrilhas aqui em Matões, existia vários blocos de carnaval. E só existe um, o blocão. É verdade. Porque existiam aquelas ajudas para os blocos pequenos. Igualmente, eu disse que o esporte de Matões foi reduzido em 9 times da zona rural, os blocos de carnaval e as quadrilhas, a quadrilha de Matões tem uma hoje funcionando. É um absurdo, né? É um absurdo, uma cidade com 36 mil habitantes. Então, quando o Osiel estava na gestão, outra gestão da cultura, na época James também, houve realmente uma cultura de Matões voltada para os jovens do município de Matões. Era disputa acirrada, as pessoas faziam questão. Hoje você vem aqui para as quadrilhas de Matões e para você ver, não tem disputa nenhuma e é lotado o ginásio, é lotado a praça. Um pouco o senso de competitividade. Competitividade. De forma saudável, né, para a cultura em si, né? E fica uma pergunta, uma cidade do Nordeste, né, que tem a sua raiz no forró, a sua raiz na quadrilha, porque assim, o quadrilheiro, ele já pensa na quadrilha já no próximo ano. Termina aqui a quadrilha, ele já está pensando no figurino do próximo ano. E aí envolve, aí eu volto a falar de economia, porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, tá falando de cultura, de esporte só. Não, envolve todo um movimento. Tem a costureira que vai fazer o figurino lá, né? Tem já a mulherzinha da barraquinha que vai montar no dia das apresentações. Então, envolve todo um movimento econômico. Fica a pergunta, por que não é feito? O que falta? Falta justamente a falta de gestão. Agora, Aline, eu sempre falo, eu bato na tecla, nós estamos aqui com vários pré-candidatos bons do lado do Gabriel Tenório. Vários pré-candidatos bons. Confesso que nós estamos com um time de 40 e poucos candidatos a vereador, todos qualificados. Temos gente da nossa família. Por exemplo, agora eu acabei de dizer, eu sou pré-candidato a vereador do Gabriel Tenório aqui, do lado do governador Carlos Brandão, do lado do Gabriel. O Jairzinho, irmão da prefeita, é candidato a vereador, pré-candidato a vereador também, aqui da nossa coligação. Então, a gente não pode misturar amizade com família. Matões é Matões e Timon é Timon. Você me fez a pergunta, por que a Dinaí? Porque nós somos família. Quem representa a família Veloso em Timon é a Dinaí Veloso. Mas você acha mesmo que ela ganha? Ganha, a Dinaí vai ser prefeita. Mesmo a oposição se juntando? Não, a oposição é forte. A oposição de Matões, de Timon, em nome com o Rafael Leitor, um deputado também que vem mostrando seu trabalho, e junto com o trabalho do governador Carlos Brandão, que eu não quero entrar muito nesse mérito, porque o Brandão tem feito por nós em Matões, se ele continuar, para mim vai ser um dos melhores governadores que já ajudou ao nosso grupo de Matões aqui. Seu Zé Natan, muito obrigada pela sua entrevista. Eu quero finalizar primeiro agradecendo por o senhor estar aqui e que o senhor mande uma mensagem aí para as pessoas que estão caminhando com o senhor nessa pré-candidatura a vereador e um passo aí para a candidatura também, né? Eu quero ali mandar um abraço para quem está me escutando. Eu não vou citar muito, não. Mas se eu citar, porque citar nomes... se eu citar o nome do Neto Gago para cá,
Com certeza o Neto Gago está nos acompanhando, companheiro de luta, Antônio Abel, Nicinha do Mandacaru, várias pessoas, Jacques do Peixe do Santo Antônio, Renato Viana, Fagner lá em Timon, a minha família em Timon, que mora também na zona rural, essas pessoas que fazem política com o Zé Natan, pode acreditar que eu vou continuar com meus pés no chão. Aline, eu nunca subiu na minha cabeça por ser vereador. O que eu quero ser vereador de Matões, que eu tenho certeza que minhas propostas é voltada para o bem-estar do município de Matões, para as pessoas que mais precisam. Quem precisa do Zé Natan, quem conhece o Zé Natan, as pessoas do município de Matões conhecem hoje, meus filhos completos, conhecem a minha atual esposa Silvana, a minha esposa Silvana, todo mundo conhece. Então, quem conhece o Zé Natan de Matões sabe como eu faço política. Eu faço política com os pés no chão, com humildade. As pessoas, rapaz, quem não se preparou com dinheiro é muito difícil chegar a uma cadeira. Pois eu digo, eu não tenho dinheiro. Agora também não estou morto, estou vivo, vou partir para cima igual os outros. Porque primeiro eu tenho um serviço prestado e vou continuar servindo o meu povo de Matões. E mandar um forte abraço aqui, muito forte para o meu líder político, Rubens Pereira, para a Sueli, para o Rubem Júnior, meu deputado federal. Obrigado pela força. Ali nós tivemos uma aula um dia desse, fornecida pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior. Aquilo ali sim, que é uma lição de política. Um político limpo que nós temos no nosso país, no nosso estado do Maranhão, e filho de Matões. Tá certo, seu Zé Natan, muito obrigada pela sua entrevista, por ter estado conosco aqui, sempre falando a verdade. Bom, você que nos acompanhou, muito obrigada por ter ficado aí assistindo essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo. A gente sempre vai estar trazendo pessoas interessantes aqui para conversar sobre a política de Matões e região. Aproveita, se inscreve no nosso canal, compartilha o máximo que você puder e não se esquece, todos os dias, 19 horas, aqui, falando a verdade com você. Até lá. Tchau.